Olha, o consumo de água costuma ser alto em muitos condomínios, né? O desafio para donos de casa e para os síndicos é reduzir essa conta. Tem prédios com hidrômetros coletivos e o gasto é dividido por todos. Em outros, os medidores que verificam o consumo de água são instalados em cada apartamento. E a gente vai falar sobre esse assunto com a repórter Bianca Carvalho, que hoje está num condomínio lá no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Antes das orientações, Bianca, como é o consumo, como é a medição aí no prédio onde você está? É individualizado esse consumo aqui, Meire, a gente percebe olhando a caixa aqui. Vem cá, Everaldo, para a gente ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Estou no primeiro andar, consumo de cada apartamento, tá vendo? 104, 103, 102, 101, são 4 por andar. São 56 apartamentos ao todo. Aí, ó, condomínio. Cada um paga o que cabe a cada um, o que consome. E, claro, que o percentual do condomínio ele é rateado, porque tem a área comum, tem o banheiro coletivo. Então, cada um paga o seu e paga um percentual pelo condomínio. Deixa eu chamar aqui Eduardo Sabino. Ele é diretor comercial de atendimento da Compesa. A gente vai começar essa conversa com ele. Quando acontece isso? Consumo individualizado. O que é que vocês percebem? A conta cai, o consumo diminui. Bom dia. Bom dia, bom dia, Bianca. A gente vê significativamente a economia, né, no bolso do cliente. Esse prédio aqui, onde avaliando o seu consumo, e é impressionante o quanto eles gastam. Muito pouco em comparação à média que nós temos de outros edifícios, né, de outros apartamentos. Aqui nós temos 56 apartamentos, dos quais 34 gastam menos de 10 metros cúbicos. Isso, pelo consumo médio do recifense, é muito baixo. Então, aqui acredito que uma conta de um apartamento nesse tamanho, uma quantidade de pessoas, deve estar na faixa de R$35 a R$40 no máximo. Agora, veja, a gente sabe que os prédios novos aqui no Recife, desde 2002, têm sido construídos já assim. Mas um prédio antigo, ele não teria obrigação de se adequar, mas seria vantajoso se adequar? Depende muito, Bianca, da forma que o prédio foi construído. Você mostrou aqui muito bem, aqui provavelmente a gente deve ter uma coluna, que a coluna está aproveitando justamente a parte dos apartamentos e até a parte de bombeiro. Então, quando você tem uma coluna apenas que você possa derivar para os apartamentos ou para outras funcionalidades do edifício, fica muito mais fácil e o custo mais barato. Mas tem prédio que tem várias colunas inclusive para descarga, válvula de hidra e outras atividades que isso realmente encarece. Eu não tenho estimativa de preço, porque depende muito da construção, do tipo de construção, mas eu acho que vale a pena fazer um estudo de viabilidade. Entendo. Deixa eu ampliar essa conversa. Eduardo Sabino, vindo também Inaldo Dantas, ele é advogado, é administrador de condomínios. Fica aqui perto da gente, a gente fica aqui espremidinho, apertadinho, vai dar. Pronto. A Compesa não tem assim uma estimativa. O senhor, com a experiência de administrar condomínios, quanto o senhor estima que um condomínio que não tem isso ainda gaste para fazer isso? Bom dia. Bom dia, Bianca. Os condomínios mais antigos, aqueles que foram construídos antes da entrada em vigor da lei em Recife, eles não têm essa estrutura. Então, partindo do princípio que é um prédio que não tem absolutamente nenhuma previsão da medição individual de água, ele vai custar, dependendo do padrão de construção dele, em torno de 2 até 10 mil reais. Ou seja, os prédios de maior padrão, que tenham mais colunas, que para cada coluna será um medidor para ele, para diminuir ao máximo o quebra-quebra dentro do apartamento, fica em torno disso aí. Mas a partir de 2 mil reais para um prédio que não tem absolutamente nada, já é possível. Sempre vale a pena individualizar o consumo e por quê? Por vários motivos. O primeiro é a questão do consumo consciente. Você vai passar a gastar menos. Segundo, o valor da taxa de condomínio vai baixar, porque a água é o segundo maior item de despesa em qualquer condomínio. Só perde para a folha de pagamento. Então, se você tira a conta da água do valor do condomínio, você já tem uma redução na taxa aí de 10%, 15% a 20%. E terceiro, porque vai haver a justiça. Você vai pagar exatamente por aquilo que você consome. E outra, ainda vai punir aqueles que não tratam o vazamento, que deixa a torneira pingando, e ele vai pagar mais caro por isso. Sem dúvida. Recife tem quantos edifícios que têm esse consumo individualizado, Eduardo? Atualmente temos 3.600 edifícios, somando, totalizando 73 mil apartamentos. Muito pouco ainda, né? Ainda muito pouco, pela vantagem que o Inaldo falou, realmente vale a pena. Os novos são obrigados e o consumidor vai ganhar com isso.
e os antigos, aqueles que puderem conseguir se adaptar, só terá ganho para o cliente. Tá certo. Para a Compesa não há assim como estipular um valor. Hinaldo Dantas falou já aqui que acha que pode variar de 2 a 10 mil para fazer essa adaptação. A lei nova diz o que exatamente? Que todo mundo tem que ter ou que o prédio novo com alvará agora tem que ter? A lei é federal, ela entrou em vigor, não, ela foi sancionada agora. O prazo de adaptação ainda é de 5 anos. Ou seja, em 2021, o Brasil vai ser obrigado a ter aquilo que Recife já tem desde 2002. O que é? A estrutura para a individualização da água. Então, as construtoras que a partir de agora forem tirar o alvará de construção, elas têm que apresentar no projeto já a especificação da medição individual de água, coisa que Recife, repito, faz desde 2002. Tá certo. Pedir para o senhor continuar comigo, daqui a pouco a gente vai falar sobre inadimplência, outro assunto que interessa a muita gente. Eduardo, querido, muito obrigada pelas informações. A gente volta para o estúdio. Individualizado, pelo menos, reduz o risco de desperdício e cada um paga o seu, né? Vamos falar de uma outra situação também que envolve muitas famílias. Olha, quem mora em apartamento sabe, todo mês tem um compromisso. A taxa de condomínio é um valor que os moradores devem pagar para a manutenção dos serviços comuns a todos que moram no prédio, né? Mas, pelo novo Código de Processo Civil, quem estiver devendo a taxa de condomínio terá apenas 3 dias para pagar a dívida ou poderá ter os bens penhorados. Vamos conversar sobre esse assunto com Bianca Carvalho. Ela está lá na zona norte do Recife, está desde o começo do jornal trazendo informações sobre condomínios para a gente. Bianca, vamos falar de dívida, né? Tem alguma forma de negociar os valores atrasados? Que forma é essa? Vamos ajudar o pessoal que está sem condição de pagar? É importante negociar de alguma forma, né, Meire? Ou com o síndico ou com a administradora, se o edifício tiver uma administradora de condomínio. Hinaldo Dantas é advogado, administra mais de 200 condomínios e estava me contando que uma taxa aceitável de inadimplência, ou seja, o prédio consegue se gerenciar, consegue viver, seria de 10%. Infelizmente, muitas vezes a taxa é bem maior que essa, né? Por que a gente fala que 10% é aceitável? Porque todos os condomínios, ou a grande maioria deles, tem o seu fundo de reserva. E o fundo de reserva pode servir para isso também. Então, não que a gente se acostume que uma inadimplência não vai atrapalhar, né? A gente sabe que tem o dinheiro para cobrir a inadimplência. Se acostumar com ela, não deve nunca. Que tipo de negociação é possível assim? O que é que vocês percebem que tem funcionado? O que é que alguém que está devendo, e muita gente que está assistindo a essa reportagem agora, deve estar com dívida de condomínio? O que é que se faz? O que é que o senhor sugere? Diálogo. A pessoa que está devendo condomínio ou a própria administradora entra em contato um com o outro, oferece uma forma de parcelamento do débito, um parcelamento que garanta que ele pague também a taxa do mês, que é para não criar uma bola de neve. Mas o diálogo é sempre uma excelente oportunidade. É importante também o inadimplente ficar ciente de que essa despesa ele vai ter a vida inteira. Está morando no condomínio, ele vai pagar condomínio a vida inteira. Se ele vai fazer um parcelamento da dívida que ele tem que saber se esse parcelamento, com mais a taxa de condomínio que vai vencer durante o parcelamento, não vai comprometer a sua renda, o seu padrão de vida. Se for comprometer, o ideal mesmo é que ele não parcele, não faça nada e, de repente, procure até um condomínio que a taxa seja menor. Aí que Meire quer participar dessa conversa, porque Meire, é interessante isso, né? Por exemplo, você quer gastar menos combustível, você deixa o carro em casa. Você quer economizar água, você usa menos. No caso da taxa de condomínio não tem isso. Você vai pagar aquela mesma taxa todos os meses, é preciso pensar nisso, né? Antes de se mudar para um edifício. Quanto que você vai pagar todo mês? Tem que tudo ir para a ponta do lápis, né? Bom dia, doutor Hinaldo. Quero saber do senhor o seguinte, se o morador começou a ficar apertado ali no sufoco, mas ele tem uma bicicleta, ele tem um eletrodoméstico caro, um móvel que pode ser negociado, ele pode oferecer ao condomínio isso como uma forma de abater a dívida? Eu não aconselho, tá? O condomínio não está ali para receber mercadorias. O condomínio está ali para receber o dinheiro para poder pagar as despesas que aquele próprio inadimplente está dando causa. O dinheiro do condomínio é para pagar salário do funcionário, pagar o consumo de água e luz, pagar manutenção de equipamentos. Então, o condomínio receber um objeto do apartamento, ele vai fazer o que com isso? O certo é o inadimplente procurar o condomínio e fazer um parcelamento, mas que ele pague em dinheiro, jamais com objetos. Isso não é bom para o condomínio. Como é que está funcionando essa lei, esse prazo de 3 dias? Isso, na verdade, é como isso? Bom, o novo Código de Processo Civil, ele passou a tratar a taxa de condomínio como um título extrajudicial. Em sendo um título extrajudicial, a cobrança é bem mais rápida. Uma vez você distribuindo a ação, o juiz tomando ciência e mandando citar o devedor, ele tem 3 dias para quitar o débito. Não fazendo isso, um bem
pode ser penhorado para a garantia do pagamento. E que bem seria esse? O próprio apartamento, que pode ir a leilão para que seja pago todo o débito que a pessoa tem com o condomínio. Tá certo, é pesado. Muito obrigada, Inaldo Dantas, pelas informações. Meire. Se não puder pagar, né, o jeito é se mudar, né, Bianca? Pensar direitinho e juntar a família.